Olá pessoal, nessa aula veremos como criar esboços 3D, como atribuir a ele relações geométricas e dimensões. Esse é um tema muito importante e que agiliza muitos processos na criação de um esboço para a criação de estruturas metálicas. Sejam bem-vindos. Para criar um esboço 3D, é só vir aqui na ferramenta Esboço e clicar nessa setinha que tem logo abaixo e escolher o item Esboço 3D. Selecionado esse item, já estamos dentro do ambiente de criação de sketch, de criação de esboço. E vejam que eu não precisei selecionar nenhum plano para vincular esse esboço. Eu posso criar aqui nesse ambiente qualquer tipo de elementos desse aqui, retângulos, linhas, círculos, enfim. Eu vou selecionar aqui, retângulo por ponto central. E vou escolher o ponto de origem aqui como início. Vejam que um retângulo vai sendo criado e eu tenho uma pré-visualização do eixo, ou melhor, do plano que isso vai ser feito. Apesar de eu não vincular um esboço 3D a um plano, eu tenho que construir o esboço em um plano. Veja, eu tenho ali a indicação do plano XY. Onde eu vejo isso? Do lado do mousezinho aqui, tá? Do lado do mouse eu vejo o plano de vinculação. Que no caso aqui, ó, eu posso me orientar também por essas setas, esses tríades. Notem, a cor também é importante. Veja, a cor do eixo Y é verde e a cor do eixo X é vermelho. Eu posso mudar esse plano de construção da seguinte forma, clicando a tecla Tab do teclado. Olha só, vou clicar a tecla Tab e vejam que o plano de construção mudou. Agora eu estou no plano YZ, trabalhando no plano YZ. E o posicionamento do meu retângulo alterou. Mas eu quero criar esse meu retângulo no plano ZX. Tá? Então como que eu vou fazer isso? Vou clicar de forma que chegue aqui do lado do mouse, fica aparecendo ZX. E vou finalizar o retângulo. Notem que um retângulo foi criado nesse plano. E eu posso criar outros elementos, por exemplo, uma linha. Vou selecionar o elemento linha e vou verificar em que plano que eu vou construir isso. Eu quero fazer no eixo Y, né? Eu quero criar uma linha aqui no eixo Y. Então eu posso selecionar o plano YZ ou YX. Eu vou clicar Tab até que esses eixos apareçam do lado do meu lapisinho. Ó. Vejam, YX selecionado, clico no ponto de origem e arrasto essa linha, clico com o mouse, com o botão esquerdo e arrasto até chegar num ponto que eu quero finalizar o segmento. Notem que quando eu fico exatamente horizontal, aparece uma linha infinita tracejada indicando essa verticalidade. Vou finalizar aqui o segmento. Olha só como que o perfil, o segmento de linha de reta ficou perpendicular ao plano que foi criado com esse retângulo. Vou fazer a mesma coisa aqui nesse ponto e também aqui nesse ponto. Veja, sempre procurando manter a verticalidade, tá? Nesse caso, para mim é importante essa verticalidade. Agora, vamos acrescentar aqui um arco, utilizando essa ferramenta, arco de 3 pontos. Devemos escolher o plano de construção XY. Se não estiver ali representado do lado do lapisinho esse plano, podemos mudar com a tecla Tab. Vejam, até chegar nos eixos que formam esse plano do lado do lápis. Podemos selecionar como origem do arco esse ponto e como final esse ponto. E aí levantamos o arco nessa posição aproximada e clicamos. O arco está criado. Agora podemos acrescentar algumas relações geométricas a essas linhas e inclusive ao arco. Vejam como. Selecione o arco, segure o Ctrl do teclado e selecione essa linha. Nessa caixa que se abre, selecione a relação tangente. Vejam, o arco já ficou tangente a essa linha. Podemos ainda selecionar todos esses segmentos aqui embaixo, esse e esses dois, segurando o Ctrl para fazer a seleção e escolhendo aqui essa relação de igualdade. Quando fazemos isso, todos os segmentos ficam iguais. E quando acrescentamos uma dimensão a um deles, notem, eles alteram todos juntos, eles mudam as dimensões igualmente. Podemos ainda acrescentar dimensões tanto para esse segmento, veja, vou colocar aqui uma dimensão de 1800 milímetros,
a esse segmento. E para esse aqui, eu vou acrescentar uma dimensão de 1500 milímetros. Ok. Veja que o meu esboço ainda não está totalmente definido. Ele só fica totalmente definido quando a cor dele muda para preto. Nesse caso ele ainda está azul. Por quê? Se eu mexer aqui, ó, se eu modificar, se eu movimentar esse ponto, eu consigo alterar a posição desse ponto no espaço em 3 dimensões. E o esboço é totalmente deformado. Vou clicar Ctrl Z e voltar à condição normal. E vou vincular esses pontos agora a eixos. Né? Eles vão ficar alinhados. Como que eu faço isso? Clico nesse ponto, seguro o Ctrl e clico nesse ponto. E vejam que nessa caixa, esse item já fica em evidência. Eu vou vinculá-los e vou deixá-los alinhados ao longo do eixo X, clicando dessa forma. Vou fazer o mesmo com esses dois pontos. Veja, selecionei ambos e vou clicar aqui para alinhá-los ao longo do eixo X. E agora eu vou alinhar esses dois, porque ainda assim o esboço não está definido e eu posso torcer o meu retângulo dessa forma, olha só. Para isso eu vou alinhar esse ponto a esse, porém agora ao longo do eixo Z. Vejam que ele já fica em evidência quando selecionamos os dois pontos. Clicando nesse item, agora sim o esboço está totalmente definido. Vimos nessa aula como criar um esboço 3D. Vimos como adicionar dimensões e relações geométricas. Essa ferramenta é bastante prática e também complexa. Por isso devemos treiná-la exaustivamente e veremos alguns exemplos nas próximas aulas. Até lá!